Eu comecei no transporte em 1989, aliás, até um pouco antes, mas oficialmente em 89, eu tinha 20 e poucos anos, que é quando eu comecei, e depois, logo na sequência, em 1990, eu mudei para Curitiba, fui abrir uma filial da empresa em Curitiba, e fiquei lá por 3 anos. E lá em Curitiba eu comecei a frequentar a entidade local, que é o SETCEPAR, apenas como ouvinte nas reuniões, nos congressos e também nas conferências que tinham, né? Então tinha lá bastante gente das empresas bem grandes na época, ali como Três Maense, né? O Sueli era o presidente do SETCEPAR, e em 92 eu mudei para São Paulo, e logo na sequência eu comecei a frequentar o SETCESP na mesma condição. E em 2004, quando o Urubatã foi eleito presidente, ele me convidou para fazer parte do conselho, do conselho consultivo da gestão dele, e eu aceitei, e ali eu fui cada vez mais firmando o pé e participando, e aí depois eu vim assumir diretoria. Quando o Francisco, o grande Chico Pelúcio, assumiu a presidência, ele me convidou para ser diretor da Copernet, e aí eu fui diretor da Copernet nas 2 gestões dele, e na segunda gestão eu fui terceiro vice-presidente do Francisco. Depois veio o Manel, eu continuei na diretoria, e quando o Taiguara se candidatou, ele me chamou para ser vice-presidente, para ser o primeiro vice-presidente dele. E quando foi no fim do mandato dele, numa conversa, chegamos num consenso que eu sairia candidato a presidente. E assim foi. Aí eu fui presidente na gestão 2022-2024. O Marcelo, que hoje é o presidente, foi o meu vice, que me sucedeu. E a gente... esse foi o caminho, a trajetória aí, Mas é sempre bom ressaltar que o SETCESP sempre trouxe muitos benefícios, Não só pessoalmente, como empresarialmente, como também para o setor, Você tem uma visão um pouco mais ampla, de todo o setor, porque você acaba participando não só do segmento que você atua, você acaba sendo obrigado a conhecer um pouco do movimento dos demais segmentos, como funciona, e aí você acaba entendendo um pouco das dores de cada um e aplicando também na sua empresa. Mas é uma grande escola o SETCESP. Com relação à governança, tem 2 governanças, Tem a governança que você se implanta a governança para vender um marketing que é uma empresa sustentável com governança, e tem a governança de fato, que você implanta para realmente... qual é o objetivo da governança? O objetivo da governança nada mais é do que perpetuar, seja a empresa, uma entidade, nos seus propósitos. E ali você precisa... o pessoal falar governança, coloca lá um CEO, um presidente, um conselho. Isso é fácil, Um CEO você contrata, o conselho você contrata, mas você tem que viver a essência da governança. O que é? Que é efetivamente a profissionalização da área, com pessoas capacitadas, pessoas técnicas, a tecnicidade naquela operação, com indicadores bem definidos e acompanhados,
você ter também uma disciplina. Não adianta só falar que tem governança, tudo, e você não ter uma disciplina de cumprir o que é governança. Cada um ter o seu papel. A partir do momento que cada um tem o seu papel na governança, a coisa flui, né? Porque o objetivo principal da governança é perpetuar. O que a gente viu no passado aí, até no passado recente, muitas empresas sucumbirem e sumirem do mercado. Pessoas fortíssimas, com capacidade grande de desenvolvimento, empresas sólidas, mas estava na cabeça de uma pessoa, né? E aí acaba tornando um pouco autoritarismo essa gestão. Isso não pode, isso tem que estar disseminado de cima para baixo. Disseminado de cima para baixo, né? O presidente, ele tem que ser um elo entre o conselho e os executivos, para que se possa perpetuar. Porque eu falo, as pessoas vão embora. O que acontecia nessas empresas? Pessoas faleciam, iam embora, um irmão brigava com o outro, as empresas sucumbiam. Por quê? Não existia uma profissionalização embaixo que desse segmento, né? A entidade, a empresa, ela tem que funcionar independente de quem esteja lá. Então, o foco central da governança é perpetuar o negócio, seja ela uma entidade, seja ela uma empresa, seja lá o que for. É perpetuar. E aí, você vai traçar a cada negócio, a cada modelo que você vai fazer, os indicadores que são essenciais, né? As metas, e acompanhar os indicadores e medir aquilo. E capacitando cada vez mais os profissionais que estão ali, para que possam ser atingidos aqueles indicadores, as metas serem atingidas e serem superadas e serem modificadas cada vez mais, se crescer uma nova meta, um novo indicador, tentando subir um pouco a régua cada vez, para que você solidifique e dê robustez ao negócio. E isso não é assim, a empresa profissional bota lá um CEO, bota um CFO lá, o cara não deu resultado, troca. Não é isso. Não deu resultado, por quê? Vamos investir nele, vamos capacitá-lo, vamos tentar ver, né? E isso é muito importante, que se tenha uma boa seleção, porque faz parte da profissionalização, você tem uma boa seleção, né? As pessoas têm muito disso, que as pessoas são descartáveis, né? Não deu certo, troca, pega um outro melhor. Não é. Capacita primeiro. Tenta ver por que não está, né? Esgota na seleção tudo que você puder esgotar. É importante você extrair tudo da pessoa, aquilo que você espera dela, e também é o que ela espera de retorno. Porque às vezes você espera, tem uma expectativa com a pessoa atende a sua expectativa, mas você não atende a dela. E aí não vai performar. A entidade hoje, ela é uma prestadora de serviço, como vou dizer, que tem que funcionar como uma empresa. Ela tem que buscar os recursos dela para sobreviver, né? Não é mais só associativo. E a gente vê isso muito fora do país. As entidades funcionam. A gente tem algumas entidades que a gente já visitou, né, em alguns países, e que no seu corpo diretivo não existe nenhum empresário. Ela é 100% profissionalizada, tudo. Você tem um empresário que participa do conselho, que participa que vão ali, igual ir no culto, na missa, no espiritismo, você vai lá expor as suas dores, né? Você tá lá, ajoelha, senta, vai expor suas dores. E a entidade trabalha agora, ela busca recurso. Ela tem que realmente, quando eu falo de profissionalização, é no sentido de que ela tem que buscar recurso, ela tem que gerir os seus recursos, porque ela não pode pensar que ela vai viver de contribuição, ela tem que vender a contribuição dela para associado. Ela tem que fazer com que as pessoas recorram à entidade como como você paga a mensalidade de um clube.
Eu vou ali porque eu tenho benefício, pago ali porque eu tenho benefício, né? Não é simplesmente igual o condomínio do seu prédio. Você paga compulsoriamente para gerir o condomínio. Não é isso. A cidade tem que ter recurso para poder fazer frente a todas as demandas. E isso só com profissionalização mesmo, e com metas, indicadores. Então, acho que esse é o objetivo maior da governança. Olha, eu vejo a China como o maior regime autoritário do mundo capitalista, né? A China não é comunista, a China é capitalista. Lá é negócio o tempo inteiro. Lá é negócio o tempo inteiro, né? E você vê como existe um desenvolvimento, um crescimento. Eu acho que o que a gente mais pode tirar de proveito nessa viagem técnica da China, que é a segunda que o CETCESP faz. Ela fez uma em 2010, se não me engano, 15 anos depois. A gente está na China de volta, viu outra China. É que você tem que cada vez mais buscar desenvolvimento. Tem que o tempo inteiro buscar desenvolvimento. O que fez ontem foi feito ontem, não vai te levar a lugar nenhum. O que você fez de bom ontem, você já fez, não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que estar sempre aprimorando e buscando mais, tem que estar enxergando lá na frente. Tem que estar sempre com um objetivo focado lá na frente. Primeiramente, né, quando se senta numa cadeira de representatividade de uma entidade, principalmente uma entidade como o CETCESP, que tem uma visibilidade muito grande, você tem que ser apolítico. Não apolítico, tem que ser apartidário. Que hora você vai sentar com esquerda, hora você vai sentar com direita, hora você vai sentar com centro, hora você vai sentar com radical. Então você tem que ser, e às vezes você vai sentar com todo mundo na mesma mesa, né? Então você tem que, acho que o tom conciliador, o tom de ponderar, né, é a arte da política, certo? A política, ela ferve num momento, daí a pouco ela tá branda, tá misturando ali tudo na mesma panela para chegar num consenso comum. Então você tem que bater, você tem que reivindicar, você tem que ser duro e ao mesmo tempo você tem que ter a calma da hora certa, do momento certo, retirar de uma negociação na hora que não deve, forçar, porque realmente a política é uma arte muito, muito forte, né? Você tem que saber lidar com os mais variados tipos de pessoas, de atitudes, de procedimentos, de egos, né? Principalmente de egos. Então, essa parte de conciliar, de ser mais apaziguador, tem que prevalecer sempre, né? Na política você não pode impor a sua vontade, né? Você tem que deixar o outro absorver o que você quer, não você impor para ele o que você quer. A política realmente é uma arte muito, muito, a pura arte da negociação, da sua mais absoluta essência, né? Que é a arte da negociação na sua absoluta essência, não tem outra definição para isso. O papel da entidade para o pequeno e o médio empresário, eu diria que ele é maior do que o grande empresário. O grande empresário já passou por tudo, já começou desde quando fundou sua empresa, há N anos atrás, passou por todas as dificuldades e hoje está numa condição não de soberania, de que sabe tudo, mas tem uma estrutura, né? Tem uma estrutura fiscal, tem uma estrutura
de advogados, ter uma estrutura que dá suporte para que ele possa... O pequeno empresário não. O pequeno empresário, às vezes, no nosso setor, ele já não é mais um caminhoneiro, né? Não é mais um caminhoneiro, mas está lá, olhando o pneu do caminhão, está olhando o caminhão na oficina, que tem que ir para a oficina, o caminhão que quebrou, o caminhão que está parado no posto fiscal, o caminhão que acidentou, foi roubado, né? Está correndo no cliente para visitar, está olhando lá, e faz tudo. E aí, muitas coisas de back-office ali, de legislação, de desenvolvimento mesmo para os seus funcionários, fica um pouco à parte, porque ele não consegue acompanhar isso, né? Se tem um problema de legislação, é com o contador dele, né? A puta tem que ver com o meu contador. Então ele não tem tempo. Então esse é o papel da entidade, dar suporte nos pilares básicos da empresa dele, em que ele não tem condições de acompanhar e muitas vezes não tem conhecimento. Às vezes ele não tem conhecimento, às vezes ele entende tudo de operação de transporte, mas não tem conhecimento de várias coisas. Às vezes não tem conhecimento. Isso não quer dizer que é errado, não. Ele também está em desenvolvimento. A empresa dele também está em desenvolvimento, está em crescimento, está em desenvolvimento. Então, ele precisa de entidade para isso, né? Para que dê apoio para ele na área comercial, na comercialização, na área tributária, na área jurídica, né? Porque às vezes ele está tão envolvido, né? É só assim, mas aí ele não está errado. Mas tudo tem sua época, né? Tem a sua fase. Eu não diria que ele está errado. Ele está num momento em que ele tem que abraçar tudo, porque ele já não é pequeno como um caminhoneiro, mas também não é grande, que ele tem um departamento jurídico, tem um departamento comercial, tem um departamento tributário robusto para que dê ele todo o suporte. Então, ele está ali, entre a cruz e a espada, né? Está ali entre a forca e o caldeirão. Então, ele precisa desse apoio. E aí é o papel primordial da entidade. Não que a entidade não dê atenção às causas das grandes empresas, totalmente. Porque, na verdade, as pequenas, micros, médias ou grandes empresas, as dores são as mesmas. A intensidade delas são diferentes, mas a dor é a mesma. Os problemas são os mesmos. Só que a grande empresa, ela tem estrutura para poder absorver, e aí ela troca informação com a entidade num outro nível, certo? Às vezes você pega um empresário que pega a entidade para ir para Brasília resolver um problema, para sentar com o judiciário, para sentar com o executivo, com o legislativo, para resolver um determinado problema, né? Macro, que vai beneficiar até o pequeno empresário, né? Que o pequeno empresário, nesse momento, ele não tem essa condição de pegar uma entidade e sentar em Brasília para discutir determinadas coisas, determinadas necessidades. E é dor para ele, mas não tem volume, né? Aí você vai sentar numa mesa para discutir, eu tenho 6 funcionários e 2 caminhões. É empresário, mas ele não tem massa, não tem musculatura para perante aos órgãos públicos, ao governo, a desenvolver aquilo. Aí precisa das entidades, né, que já faz um todo, né, que aí já é atacado. E aí muitas das vezes as grandes empresas mais ajudam a entidade do que a entidade ajuda as grandes empresas. Porque às vezes as grandes empresas têm condições de bater no bom sentido de uma demanda no governo, de ser atendido e que beneficia todas as demais empresas, do que a própria entidade. Você pega uma empresa aí com 10 mil funcionários, uma determinada necessidade, causa, olha, essa legislação aqui está prejudicando aqui, isso aqui precisa disso para poder... O olhar é outro, né? Estou falando, 10 mil empregados, são, da pior das hipóteses, aí, 40 mil pessoas dependendo dessa empresa, diretamente, fora indireto.
15 mil empregados, 20 mil empregados, 8 mil empregados. Então você junta uma massa dessa aí, é um município de empresas. Então, o papel da entidade de ajuda, desenvolvimento, de mostrar o caminho, ou de não mostrar o caminho, mas sedimentar o caminho para as pequenas e médias empresas é muito mais importante e é muito mais necessário do que para as grandes empresas. Olha, eu não sei se essa visão mudou, né? Se a gente não é visto por muitos ainda como poluidor, né? O caminhão e tudo, mas eu enxergo o seguinte, eu vejo o seguinte, é um caminho sem volta. Você pode ter curvas no caminho, tudo, mas você não vai voltar mais, nunca mais, para a estaca que era lá atrás, né? Nós temos uma frota extremamente envelhecida e o papel das entidades é justamente esse. É estar valorizando cada ação, incentivando cada ação para que isso seja, vá aos poucos, modificando e tomando consciência, né? A gente às vezes acha, e eu estou falando isso por mim, né? Às vezes a gente acha exagero, pô, mas precisa disso tudo, né? É exagero, isso aqui, essa pauta está muito forte, muito pesada, mas é sem volta. E você vê uma geração vindo já sendo criada nesse modelo, né? Uma geração mais sustentável, né? E quando eu falo isso por experiência doméstica, né? De casa mesmo, né? Você vê que já é uma juventude que já vem com isso latente, né? Quando eu falo papel da entidade e a comemoração do 10º Prêmio de Sustentabilidade como uma coisa extremamente importante, por quê? Se você pega do primeiro prêmio ao 10º, a quantidade de cases que foram desenvolvendo, isso é papel da entidade. Não de fazer o case, é de fomentar e incentivar que as pessoas se engajem no projeto. E eu tenho certeza absoluta, a maior certeza absoluta, tem muito projeto ali que não teve o menor incentivo da empresa. Foram as pessoas que estão fazendo ali, que estão fazendo com gosto. Por quê? Porque tinha por trás alguém incentivando. E essa empresa, no próximo, vai ter um outro olhar. Vai ter um outro olhar. E vai incentivar, já vai passar a incentivar que as pessoas aderem a esse processo, né? Eu tenho certeza absoluta que tem muito dono de empresa que ficou sabendo do prêmio quando aconteceu lá e que talvez a empresa dele tivesse no finalista ou classificado ou que estava até concorrendo ao prêmio. E isso é um processo de transformação, né? Não está lá da noite para o dia, você vai falar de diesel limpo, que você vai falar de matriz energética, que você vai falar não só na questão ambiental, na questão social também, né? Questão social e de governança também, quer dizer, é uma transformação. E eu acredito sim que isso vai perdurar, né? Lógico, tem uma parte de marketing em cima disso? Tem, né? E aí quando você fala um programa de ESG, você tem que envolver toda uma cadeia, né? Você não pode ser uma parte só do negócio, né? A gente vê grandes embarcadores aí exigindo que você tenha caminhão elétrico. Não, você tem que ter na minha operação pelo menos um caminhão elétrico na operação. Só que quanto custa um caminhão elétrico? Quanto custa um caminhão a gás? O que ele traz isso de retorno? E ele não quer pagar por isso, né? Quanto que custa isso? O que ele quer ter? Que ele mete lá no portfólio dele, que uma empresa sustentável só trabalha, entendeu? Isso tem que passar por um processo. Só que ao mesmo tempo que ele exige isso, ele não dá a mínima condição para os prestadores de serviço.
Aí você vê, o cara exige um caminhão a gás, porque o elétrico, porque ele tem ESG, tem governança e tudo, e o motorista fica 2, 3 dias parado na porta da empresa dele sem ter um banheiro. Sem ter sequer um banheiro. Então, né? O que é essa coisa? Isso é um processo de transformação. Você tem que ir transformando isso aos poucos, né? E às vezes as coisas, quando não vão por amor, tem que ir pela dor, né? E aí tem que ser fiscalizado. E como é que você exige tanta coisa, tanto procedimento, e você larga o seu fornecedor por sua culpa, porque ele não tem estrutura para receber a carga, 3, 4, 5 dias sem um banheiro. Não é um banheiro decente, não. Sem ter um banheiro, sem ter um local para ficar. O cara tem que ficar dentro do caminhão, né? O cara entra para descarregar, você tem lá todo um programa ESG bonito na parede. O cara entra para descarregar, depois que ele encostou na doca, ele não pode descer do caminhão. Como é que é isso, né? Cadê o programa na sua extensão? Então, isso tem que ser abrangente. Isso leva tempo. Toda mudança de cultura leva tempo, né? Não é uma coisa enlatada que vem. Mas eu acho que já mudou bastante, já melhorou bastante. As pessoas estão tomando consciência disso, né? Devagarzinho as pessoas estão tomando consciência disso, né? Tá longe ainda da gente ver uma coisa assim, na sua plenitude, no status aí de graça, né? No status assim, pô, agora a gente tá longe. Acho que nenhum lugar no mundo ainda está assim, mas a gente tem que trabalhar e caminhar para que possa chegar nesse momento, né? Esse é um problema. Esse é um problema, e assim, no setor de transporte, eu diria que é um problema um pouco mais acentuado, né? Quem vivencia o setor sabe que não é um setor de vida fácil, né? O setor de transporte é um setor de capital humano intensivo, né? Absorve muita gente e é um setor pegado, né? É um setor que tem que correr um óleozinho diesel na veia, porque senão não vai, né? Sobretudo na área operacional. Mas eu acho que a entidade tem cada vez mais promover essa interação com a sociedade, de que é uma coisa, é um setor grande, é um setor que dá muitas oportunidades, né? E tem que promover cada vez mais essas oportunidades que o setor oferece, seja através de feiras de emprego, disseminação de massa, mostrando o que é o setor, né, o que é, porque o setor, muitos anos, né, durante muitos anos, a profissão de caminhoneiro, por exemplo, era uma profissão extremamente atrativa. Extremamente atrativa. O camarada conhecia o mundo, tinha liberdade, né? Tinha liberdade em todos os sentidos, né? Não é só liberdade para fazer em todos os sentidos. O cara cada hora estava num lugar, era uma profissão romântica, né? Tanto que nas férias escolares dos filhos, meus filhos na boleia ia viajar. E com a evolução tecnológica foi se tornando cada vez menos uma profissão romântica, certo? Primeiro, conhecer o mundo, você não precisa mais de caminhão. Você viaja para o mundo todo na internet. Não, eu quero conhecer tal lugar. Você vai lá e conhece, né? Segundo, acabou a liberdade. O cara tem que pedir para ir no banheiro, né? Ele é rastreado o tempo inteiro. O cara não para onde ele quer, né? O cara lá antigamente viajava com a varinha de pescar,
baixo. Acabava de almoçar, encostava numa beira de um córregozinho e ia lá pescar. Acabou, a liberdade acabou. Né? Então deixou de ser uma profissão romântica um motorista. Então, deixou de ser. E o pai, quando começou toda essa coisa, falou, puta, eu não quero isso pro meu filho. Risco de assalto nas estradas, comer lua a noite inteira, não ver os filhos crescerem. Porque era uma profissão romântica. Deixou de ser, a parte boa você não tem mais, e só sobrou a ruim, não quero isso pro meu filho. Então já passou a não levar ele mais para viajar. E incentivou e comeu lua a vida inteira para poder dar um estudo pro filho, para poder, que ele seja alguma outra coisa. Então, esse é um tema realmente nervoso, que é um tema, é um tema nervoso em todos os setores, mas especificamente no nosso, de transporte e tudo, porque por mais que você tenha muita automação, muita coisa, ainda é um setor muito dependente de mão de obra. É muito dependente de mão de obra. Tem caminhão autônomo. Mas você prevê caminhão autônomo fazendo entrega em São Paulo? Viajando de São Paulo para Tocantins? Bananindeua, no Pará? É uma realidade ainda um pouco distante, né? Não sei se vai acontecer. Não, mas tem entrega de drones. Já pensou os milhões de entregas feitas em São Paulo de drone? Ia cair tudo lá de cima, batendo no outro. Então, quer dizer, isso é um problema que tem que se aprofundar nele, tem que mergulhar nesse problema para trazer atratividade para o setor.